Ao vivo? Olá, bom dia para todos vocês. Vamos falar hoje sobre os campos morfogenéticos, de Hubert Sheldrake. Vamos lá. Gente, os campos morfogenéticos é uma ideia radical, uma ideia muito interessante. Eu vou colocar vocês a par dela. É um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake. Ele desenvolveu uma teoria muito interessante, que ganhou repercussão mundial, porém, ainda não é aceita pelos órgãos oficiais. Isso tem um motivo, né? Claro. É a hipótese dos campos morfogenéticos. Rupert, ele é um bioquímico, parapsicólogo, escritor e palestrante. Segundo esse eminente cientista, grande cientista, a natureza toda é composta de campos, que são estruturas estendidas ao longo do espaço-tempo. Os campos, eles moldam a forma geométrica e o funcionamento de todos os sistemas, desde os mais ínfimos, como uma molécula ou uma célula, até grupos de pessoas que formam famílias, empresas ou sociedades. Um átomo, uma molécula, uma célula, um organismo vivo, um grupo humano qualquer, onde há a união entre pessoas, tá? Um planeta inteiro, onde tem vários elementos dentro formando uma unidade. Todos os sistemas, nós chamamos cada uma unidade dessa de sistemas, eles existem no universo com um campo de energia morfogenético agregado a ele. Então, um átomo possui um campo, uma molécula possui um campo. Esse campo possui um psiquismo interno, ele possui uma inteligência também, ele é vivo. Então, o meu corpo possui um campo, que os chineses chamavam de força vital, que os homeopatas chamam de força vital, campo vital. Todo ser vivo possui um campo vital, que é esse campo morfogenético. Por que morfogenético? Porque é esse campo que dá a forma daquele sistema, daquela estrutura, daquela unidade. O nosso corpo é uma unidade composta de 50 trilhões de células e mais um quintilhão de substâncias ao redor dessas células. Estão todas unidas ali, formando uma unidade. E quem promove esse movimento que cria a unidade é o campo morfogenético. Então, morfo vem de forma. E genético é porque esse campo guarda informações ancestrais, genéticas. Esse campo, ele tem o poder de manter o ser vivo através dessas informações ancestrais. E que essas informações, elas vão, ao longo do tempo, ocorre também um aprendizado, porque o campo é vivo. Ele aprende, ele enriquece esse cabedal de informações que ele tem. É uma ideia muito interessante. Agora, para a gente compreender melhor como funciona o campo, vamos fazer uma analogia com o campo magnético da física clássica. Vamos supor que isso aqui seja um ímã, tá? E aqui tem o polo norte e o sul. Tá? O campo magnético está aqui existindo ao redor desse ímã. Se você pega um ímã e coloca numa folha de papel como essa aqui, e você espalhar ali malha de ferro aqui na superfície desse papel, o pó ele vai se grudar de uma forma bem interessante a esse ímã. Ele vai formar como se fosse um movimento, assim como se fosse um desenho geométrico bem interessante que se forma ao redor do campo que está envolvendo esse ímã, esse metal que tem o poder magnético. A gente não enxerga o campo magnético, assim como a gente não enxerga as ondas de rádio, o raio-x e outros campos eletromagnéticos também. Mas nós podemos observar os efeitos desse campo. De uma outra maneira, o campo morfogenético ele também se espalha, não em 3 dimensões, como o campo magnético, tá? Não em 3 dimensões, mas numa configuração multidimensional. Eis a questão aí. Na realidade, os campos magnéticos são agregados de consciência, são campos de consciência. É quando a mente do universo, naquele ponto ali, se manifesta num princípio inteligente, criando forma, tá? E vida. Então, é assim mais ou menos que funciona.
O campo ele é composto de consciência, não é energia que ele tem. A consciência, gente, é uma grandeza física que ainda não foi descoberta. Na física, nós conhecemos o quê? Matéria e energia. Já sabemos, pelas teorias de Einstein, que a matéria e a energia são intercambiáveis. Uma se transforma na outra. Você transforma matéria em energia, transforma energia em matéria. Isso foi comprovado cientificamente nos absurdos das bombas atômicas. Você, na quebra, na partura de um núcleo atômico, você libera uma quantidade de energia gigantesca, capaz de destruir, ter um poder de destruição inimaginável para as guerras antigas que a gente conhecia da pólvora. Né? Então, a matéria se transforma em energia e energia em matéria, mas existe uma terceira grandeza, que é invisível aos nossos olhos e que não foi descoberta ainda, mas que nós conhecemos muito bem, porque é a consciência. Você agora que está me escutando, eu que estou aqui pensando, sou uma consciência. E essa tua consciência é uma grandeza física. É algo que não é nem matéria, nem energia. Tá? E essa grandeza é um campo que habita uma outra dimensão, mas que está ligado ao mundo da matéria. Essa analogia do campo morfogenético com o campo magnético é interessante, mas ela serve apenas como uma referência, para dar uma ideia, para fazer a gente compreender melhor. Mas uma coisa não é igual à outra. Eles funcionam de uma forma diferente. Ao contrário do campo eletromagnético, o campo morfogenético, citado por Sheldrake, ele não transmite energia. E a sua intensidade decai com a distância. Os campos morfogenéticos, por outro lado, transmitem informações. São campos de informação. Tá? E essa informação inteligente, é um princípio inteligente que organiza, que ordena toda aquela estrutura ali, seja num átomo, numa molécula, numa célula, num órgão, num organismo, tudo isso funciona a partir de campos morfogenéticos. Não pense que a genética do DNA é que comanda o corpo. O que comanda o corpo é essa força sutil, essa energia sutil que é consciência, que está animando o corpo, que é o campo morfogenético. Então, ele transmite informações para todas as partes daquele sistema ali, ao qual esse campo está entrelaçado. E também se comunica com outras unidades, com outros campos também. Então, por exemplo, você tem um campo de consciência, que é o teu corpo, que é o teu campo vital. Você é uma consciência. Então, você emite uma determinada... não é nem energia, porque matéria e energia, os cientistas já conhecem, não é energia. É o que nós chamamos de qualia. Qualia é consciência. Então, você emite qualia que vai ser captado. É uma espécie de energia sutil, que vai ser captado por outras consciências. É aquela percepção extrasensorial que os cachorros possuem. O Sheldrake fala nisso. Um cão, ele percebe que o dono chega muito antes do dono chegar. Isso não se explica pelo cheiro, não. Tá? Às vezes, 5 minutos antes, o dono está a 1 quilômetro de distância da casa dele e o cachorro já percebe que ele está chegando. Porque ele sente o campo de consciência do dono mais próximo dele. Tá? Quando você observa uma pessoa ou um animal e você está emitindo esse qualia, essa energia consciencial para aquela pessoa, através do seu campo morfogenético, a pessoa está sentindo de alguma maneira, está percebendo que você está observando ela. Sheldrake já fez vários experimentos, inclusive, com isso. Mas, obviamente, como todo grande cientista que é pioneiro, não é na época dele, em que ele está vivo, o Sheldrake está vivo, tem uns 60 e poucos anos, acho que 70 anos de idade, não é na época em que ele está vivo que ele vai ser condecorado ou enaltecido. Geralmente é depois. Principalmente quando esses cientistas são muito avançados para a época. Tá? Então, por exemplo, você explica com essa história dos campos morfogenéticos, porque tudo tem campo morfogenético. Tudo tem campo vital. Até um grupo de bactérias. Então, você pega, por exemplo, um grupo de bactérias da espécie Escherichia coli. Você coloca numa placa de Petri, não é isso aqui não, claro, isso aqui é um pente, mas vamos supor que isso aqui seja uma placa de Petri. Aí você põe numa placa de Petri, tá? Essas bactérias aqui, e aí você faz o seguinte, você pega metade das bactérias que estão aqui, coloca em outra placa de Petri, e aí pega
São bactérias do mesmo grupo, que possuem o mesmo campo morfogenético. Aí pega essas bactérias aqui e separa elas. Essa daqui fica aqui em Recife, e essa aqui eu coloco num avião e vai para Tóquio, no Japão. Do outro lado do mundo, tá? Agora em Tóquio é meia-noite, né? Aqui. Aí, na hora, aí eu vou fazer o experimento. Isso aqui fica lá no laboratório de Tóquio. É o mesmo grupo de bactérias, tá? Que eu separei. E esse aqui, eu vou pegar aqui em Recife, vou colocar aqui, vou pingar um antibiótico nessas bactérias aqui. E vou colocando todo dia um antibiótico aqui. E aí mata uma parte das bactérias, mas um outro grupo de bactérias aqui fica resistente àquele antibiótico. Aprende a resistir ao antibiótico. O que é que vai acontecer? Miraculosamente, não é miraculosamente, como esses dois grupos de bactérias estão unidos por esse mesmo campo morfogenético, mesmo que elas estejam a milhares de quilômetros de distância, esse grupo aqui vai estar no Japão, quando eu, depois de 3 semanas, pingar o mesmo antibiótico nas bactérias daqui, que eram da mesma cepa, mas que não tinham recebido o antibiótico ainda, nenhuma bactéria vai morrer, porque o conhecimento de ter resistência àquele antibiótico foi passado de lá para cá, independente da distância. Isso ocorre, gente, por uma transmissão quântica. Desse qualia, que é essa energia sutil, que é uma grandeza de consciência que ainda não foi descoberta pela ciência, que é o espírito. Na realidade, em linguagem mais simples, é o espírito, que ainda não foi descoberto, que é imaterial. E que a ciência ainda não tem aparelhos para medir, para ver, para enxergar, que nós não conseguimos ver com os olhos. Entendem? Então, essa experiência é muito intrigante. Já foi feito várias vezes. E aí você pinga o antibiótico lá nas bactérias que estão no Japão, e elas não morrem mais, porque as daqui já aprenderam a lidar com antibiótico. E essa informação passou para elas por vias que não são materiais. Então, o campo é um emaranhado de vibrações quânticas que ocupam um espaço multidimensional. E por esse motivo ele não se rompe quando os integrantes do campo se afastam. O campo continua ligando esses dois grupos de bactérias. Elas continuam entrelaçadas e continuam a trocar informações entre si, mesmo que estejam separadas, um aqui em Recife e outro em Tóquio. Tá? Existe uma história muito interessante, que é a história do 100º macaco. Procure aí na internet, você vai ver, muito interessante, que mostra isso. Como é que é a história do 100º macaco? Existia um grupo de macacos selvagens que moravam numa ilha lá perto do Havaí, muito distante, uma ilha isolada do mundo. E esses macacos tinham o hábito de comer batata doce. Direto do pé, pegavam batata doce, mesmo com areia, tudinho, comiam ali. E esse grupo de macacos, ele fazia isso, os caras observavam tudinho, era um hábito deles. Eles gostavam muito de comer batata doce. Um belo dia, perto da praia, 1 ou 2 macacos tiveram a ideia, não se sabe como, de ir para a água e lavar a batata e tirar a terra da batata. E aí, a água salgada, juntando com a batata, ficou mais interessante o sabor. E eles gostaram. Eles aprenderam que comer a batata doce lavada na água do mar era mais gostoso. Daí, aquele grupo todo começou a fazer isso e começou a criar esse hábito. Alguns quilômetros, centenas de quilômetros de distância, grupos de macacos da mesma raça, em outras ilhas, de repente começaram também a fazer a mesma coisa, a lavar a batata doce para comer na água do mar. Então, quando esse grupo de macacos aqui aprendeu isso, esse conhecimento foi transmitido para esse outro grupo de macacos pelas vias quânticas, que não são as vias materiais. Não existiu onda de rádio, eletromagnética, nada disso. Mas os dois grupos de macaco, por serem da mesma espécie, estavam entrelaçados, tinham um campo morfogenético em comum, e o campo morfogenético aprendeu, passa para todos os ocupantes do campo, vamos dizer assim. Não é? Então, quando nós observamos o campo morfogenético de uma espécie qualquer, nós percebemos que o patrimônio de conhecimento adquirido pelos membros daquele grupo vai se agregar à sabedoria coletiva, provocando um acréscimo de consciência que vai ser compartilhado para todos os membros do grupo. Não tinha nenhuma chance de comunicação. Esse grupo de macacos nunca tinham se comunicado, mas eram da mesma espécie. E aí esse conhecimento de lavar a batata passou para todos os outros também.
Da mesma forma, traumas que acontecem numa família são transmitidos para todos os integrantes dela, atingindo o seu psiquismo, não de uma forma direta, pela lembrança do acontecimento, mas pelo campo de consciência que une todos os membros da família. Uma família é um grupo. Um grupo social ele tem um campo de consciência ali ao redor, é o campo familiar. É um campo morfogenético também. E, às vezes, esse campo transmite por gerações e gerações. Então, o universo material ele é formado pelos campos de consciência, os morfogenéticos, para a gente utilizar o termo de Sheldrake. Então, uma planta tem um campo morfogenético ao redor dela, uma pedra tem, um girino, um pássaro, um ser humano, todos possuem um campo vital ao redor. Esses campos são morfo, porque vão dar forma àquela matéria, e são genéticos, como eu falei, porque eles guardam memórias, conhecimento, sabedoria, que tem relação com a experiência vivenciada pelos seres vivos há séculos e séculos e séculos. E esse conhecimento ele é transmitido para gerações futuras e podem ser acessados. Então, nós também somos portadores, nós somos campos de consciência, somos campos morfogenéticos, nosso corpo ele tem um campo morfogenético, nós nos comunicamos uns com os outros, e isso explica a telepatia também, inclusive. Então, nós temos no universo 3 grandezas: energia, matéria e essa terceira, que ainda é desconhecida para a ciência, mas que logo, logo será descoberta, que é o qualia. O qualia é espírito. E esse espírito que é imaterial, que é sutil, que a gente não pode ver, ele é tão real, ou mais real, do que essa matéria física que você toca todos os dias. E ele é que compõe o mundo espiritual. Então, gente, os campos morfogenéticos são o que há de mais avançado em ciência. Já se avançou muito nesse sentido, já se avançou muito na descoberta dele, no estudo dele. E se você quiser se aprofundar no assunto, procure o Rupert Sheldrake, tem muita coisa na internet, tem um site dele oficial maravilhoso. Eu não sei se tem tradução por inglês, mas procura lá, Rupert Sheldrake, que você vai gostar, ok? Gente, muito obrigado pela presença de vocês todos. Essa live foi maravilhosa, gostei muito, tá? Se você tem alguma dúvida e você acha que ainda precisa mais, assim, entender um pouco melhor o que significa tudo isso, volta. Essa live vai ficar gravada, assiste de novo, tá? E compartilhe ela também para os seus amigos. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês. Até a próxima live, gente. Tchau, tchau.